Olá, crianças! Mais um dia, mais uma aula. Tudo bem? Como é que passamos de ontem? Espero que bem, sempre fazendo o possível para ficar em casa, para ver se essa situação acaba rapidinho, né? Tá passando de hora, né, pessoal? Rezar, continuar rezando, para que o Senhor tenha compaixão de nós e possamos voltar à nossa vida normal, não é? Bom, crianças, a tia Dirce, né, juntamente com os outros professores, nós preparamos uma tarefa e uma revisão daquilo que nós fizemos, daquelas primeiras atividades avaliativas que as mães de vocês entregaram lá na escola. Aí nós fizemos algumas correções e nós percebemos alguns erros, né? Muitos erros, aliás, não foram de todos, mas nós resolvemos preparar uma outra tarefa para a gente dar uma relembrada de tudo que vocês mais erraram naquelas primeiras atividades avaliativas, tá bom? Então, olha, eu vou fazer uma explicação breve, né, de alguns assuntos que eu vi na atividade, que constatei uma porção de erros. Vamos dar uma clareada, vamos dar uma relembrada, vou explicar os exercícios. Vocês não vão fazer o exercício enquanto a tia Dirce estiver explicando. Eu vou explicar um por um do que vocês têm que fazer, depois vocês fazem, depois eu te mando a correção, tá certo? Por hora eu quero que vocês fiquem atentos à explicação. Bom, uma coisa que eu percebi muitos erros foi quanto à diferenciação de encontro vocálico em ditongo, tritongo e hiato. Bom, quando eu falo encontro vocálico, vocálico vem da palavra vogal, né? Então, vocálico vem de vogais. Nós temos as vogais do nosso alfabeto e quando eu tenho uma palavra aonde uma vogal está ao lado da outra, nós dizemos que eu tenho encontro vocálico. Aqui, ó, a tia Dirce colocou a palavra foice, a palavra Paraguai, a palavra moeda. Na palavra foice, o O e o I formam encontro vocálico. Na palavra Paraguai, o U, o A e o I formam um encontro vocálico. Na palavra moeda, o O e o E formam outro encontro vocálico. De acordo com a separação silábica dessa palavra, esse encontro vocálico vai ter uma classificação. Bom, os encontros vocálicos, eles estão divididos em ditongo, tritongo e hiato. Quando é que eu tenho um ditongo? Quando eu tenho um encontro vocálico, quando eu vou separar a sílaba da palavra, eu percebo que esse encontro vocálico permanece na mesma sílaba. Olha, acompanha aqui com a tia, ó. Na palavra foice, eu vou separar a sílaba de foice, eu tenho isso aqui, ó. Foice. O O e o I formou encontro vocálico, permaneceu na mesma sílaba. Ditongo. Tritongo. Na palavra Paraguai, eu vou separar, eu tenho, ó, Paraguai. Na palavra Paraguai, eu tenho três vogais, U, A, I, numa mesma sílaba. Tritongo, três vogais numa mesma sílaba, tritongo. Hiato, quando eu separo a sílaba da palavra moeda, então o que eu tenho? Ó, o O ficou separado do E. Então, quando eu falo moeda, o O e o E formou encontro vocálico. Ao fazer a separação silábica dessa palavra, o O ficou numa sílaba e o E ficou na outra. Então, eu tenho outro tipo de encontro vocálico que nós classificamos de hiato, certo? Então, ó, quando eu falo de tongo, tritongo e hiato, eu me lembro de encontro vocálico, certo? De tongo, quando eu tenho encontro vocálico que permaneceu na mesma sílaba, quando eu fiz a separação silábica dessa palavra. Paraguai, três vogais numa mesma sílaba. Quando eu separei a sílaba da palavra Paraguai, as três vogais que formavam o encontro vocálico na mesma sílaba. E moeda, né? Eu tenho o O e o E formando o encontro vocálico.
quando eu separei o O, quando eu separei a sílaba da palavra, né? O O, a vogal O, separou-se da vogal E, ficaram em sílabas diferentes. Hiato, certo? Ditongo, tritongo, hiato. No exercício 2, nós temos um desenho de um dinossauro, né? Então, dentro desse dinossauro tem uma porção de palavrinhas e ele pede para você pintar de azul o que for ditongo, pintar de vermelho o que for hiato, certo? Então, antes de você separar, você pesquisa, quer seja no seu celular, quer seja no seu computador, no seu dicionário, tá certo? A palavrinha, tem uma palavrinha aqui, cheio, que eu quero fazer uma observação em relação a essa palavra. Na palavra cheio, pessoal, eu tenho aqui, ó, o encontro vocálico, certo? Cheio. Quando eu separei a sílaba, ele vai ficar assim, ó, cheio, certo? Ó, vai ficar aqui, cheio. O E e o I numa sílaba só e o O separado, porque eu separo cheio, tá certo? Então, nessa palavra aqui, você pode pintar tanto de azul como de vermelho. Por quê? Quando no E e no I eu tenho ditongo, no I e no O eu tenho o hiato, tá certo? Então, qualquer uma das duas cores que você vem escolher, você vai estar classificando-a como ditongo ou hiato. Então, nessa palavrinha, eu tenho a possibilidade de ter essas duas classificações, tá certo? Depois vem o exercício 3. No exercício 3, eu tenho um textinho e nesse textinho você vai fazer a leitura dele e você vai escrever para mim, você vai retirar desse pequeno texto duas palavras que sejam ditongo, que apresentem ditongos, duas palavras que apresentem tritongos e duas palavras que apresentem hiato. Olha, uma coisa que a tia percebeu naquela atividade avaliativa que nos fez montar essa tarefa foi exatamente isso. Vocês não têm o cuidado, pessoal, de conferir antes de colocar no lugar certo. Não vai fazendo assim, eu acho que é isso, vou lá e coloco, sabe? Tem palavras que a gente realmente tem certeza, né? E tem outras que a gente precisa ter a atividade de pesquisa. Vai no seu dicionário, vai no seu computador, vai no seu celular, enfim, meios vocês têm. O que vocês precisam é usar de maneira correta, beleza? Então, você lê o textinho, você vai pegar para mim duas palavras que sejam ditongos, duas que apresentem tritongos e duas que apresentem hiato, tá certo? Colore depois, bem bonitinho, vamos deixar uma tarefa bem apresentada, tá legal? Ó, lá no exercício 4, eu coloquei uma porção de palavrinhas e eu quero que você classifique assim, ó. Quando você olhar a palavra, observa com atenção, o que você vai fazer primeiro? Você vai encontrar essas letras aqui, ó. E, C e D. E, C de encontro consonantal e D de dígrafo. Então, você vai lembrar direitinho o que é o encontro consonantal, o que é o dígrafo. Essa atividade aqui, naquela que a tia passou como tarefa, tinha uma porção de erros, né? Então nós resolvemos trabalhar isso com vocês, porque isso aqui é um conteúdo necessário para o resto da sua vida escolar. Quando eu falo EC, é o encontro consonantal. O encontro consonantal, quando você tem duas consoantes, certo? Elas podem estar na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Por exemplo, ó, quando eu falo assim, ó, cravo, certo? Quando eu falo a palavra cravo, eu tenho um encontro consonantal, o C e o R, certo? Quando eu falo assim, ó, deixa eu pensar numa outra palavra, eu falo assim, ó, porteira, certo? Aqui também eu tenho encontro consonantal entre o R e o T. Aqui, ó, o C e o R é o encontro consonantal. Porém, existe uma diferença entre eles, certo? E aqui, ó, quando eu falo cravo, ao separar a sílaba, eu tenho assim, ó,
cravo. As duas consoantes que eu usei para escrever a primeira sílaba da palavra, elas permaneceram na mesma sílaba ao realizar a separação silábica da mesma. Agora olha aqui, ó, presta atenção na palavra porteira. Eu falo assim, ó, porteira. Na palavra porteira, o encontro vocálico, ele acontece aqui, ó, entre o R e o T. O R é uma consoante, o T é uma consoante. Porém, na hora de fazer a separação silábica dessa palavra, o que acontece? O R permanece numa sílaba, o T permanece em outra sílaba. Aqui eu tenho encontro consonantal inseparável. Eles não se separam no momento em que eu realizei a separação silábica dessa palavra. Aqui, ó, porteira, o R e o T permite o encontro consonantal. Porém, quando eu fiz a separação silábica dessa palavra, o R ficou numa sílaba e o T ficou na outra sílaba. O que eu tenho aqui? O encontro consonantal, que eles são separáveis. Um fica numa sílaba e o outro fica na outra. Então, cuidado com isso aqui, ó. Encontro consonantal. Ele se refere a consoantes. Quando eu tenho encontro consonantal, realizei a separação silábica da palavra, as duas consoantes permaneceram na mesma sílaba, nós dizemos que esse encontro consonantal, ele é inseparável, fica junto sempre. E esse aqui, ó, porteira, o R e o T, eles estão cada um em sílabas diferentes, eles são separáveis, tá certo? E a palavra dígrafo, né? Na palavra dígrafo também nós temos o dígrafo, que é separável, e o inseparável. Só que o conceito de dígrafo é diferente de encontro consonantal. Dígrafo são duas letras na pronúncia de um som apenas, certo? Lembra disso? Duas letras na produção de um som. Existe o dígrafo que é separável e existe o dígrafo que é inseparável. Por exemplo, ó, quando eu falo assim, ó, crescer. Deixa eu arrumar aqui, que aqui ficou feio. Essa palavra aqui não ficou bonitinha. Ó, crescer, certo? E quando eu falo assim, ó, prato. Não, prato é no encontro consonantal. Ó, crescer. Quando eu falo assim, ó, galinha, certo? Ó, crescer, galinha. O S e o C formou um dígrafo, duas letras para pronunciar o som. Então, para sair crescer, eu preciso do S e do C. Mas na hora da pronúncia, na hora de eu falar na palavra, crescer, só aparece C, né? Não aparece o S e o C. E na palavra galinha, o NH para produzir um som. Quando eu separo a sílaba de crescer, eu tenho, ó, crescer. O S ficou separado do C no momento em que eu fiz a separação silábica da palavra. Quando eu falo galinha, eu tenho, ó, galinha. O S e o C ficaram separados. Nós chamamos nós temos o dígrafo separável e o inseparável, tá certo? Lembra disso, ó. Nós temos o encontro consonantal, ó, inseparável, e eu tenho encontro consonantal separável. Eu tenho dígrafo, ó, separável e o dígrafo inseparável. Dígrafo, duas letras para a produção de um som. Então, o que você vai fazer? Nós temos uma sequência de palavras, uma porção, e você vai dizer para mim quando é dígrafo e quando é encontro consonantal, certo? Quando for dígrafo, você vai usar a letra D. Quando for encontro consonantal, você vai usar o EC, tá? Aí depois embaixo, a tia vai perguntando para você assim, ó. Dessas palavras que estão aqui,
Eu quero 3 palavras que apresentem encontro consonantal inseparável. Eu quero 3 palavras que apresentem dígrafo separável. Eu quero 3 palavras que apresentam encontro consonantal separável. Eu quero 3 palavras que tenham dígrafo inseparável, tá? Aí a tia acrescentou uma palavra que seja proparoxítona. Lembrando, toda proparoxítona é acentuada, certo? Ela nunca apresenta menos do que 3 sílabas, não? Então, última, penúltima, antepenúltima. A sílaba mais forte vai ser a antepenúltima sílaba. E depois eu quero que você descubra para mim 2 palavras que sejam trissílabas e que apresentem ditongo. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar a resposta da A, B, C, D, E e F dessas palavras que nós colocamos na parte de cima do exercício 4, tá certo? Lembra sempre disso, ó. Eu tenho encontro consonantal separável e inseparável. Dígrafo separável e inseparável. Faça a tarefa, faça com cuidado, tá certo? Que mais tarde a tia vai mandar para você o gabarito. Então eu vou te dar um tempo para você realizar a atividade, lembrando da explicação da tia Dirce, e mais tarde, depois que acabarem as aulas do dia, eu envio o gabarito para vocês, ok? Beijos, até amanhã, pessoal. Fiquem bem.